Muitos se perguntam onde está Deus, mas a primeira pergunta de Deus para o ser humano registrada em toda a história foi: onde está você? Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 8 e 9. E a partir desse texto eu quero conversar com você nos próximos minutos. E eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas. Estou aqui orando e torcendo para que você seja uma dessas pessoas, que o Senhor fale e traga iluminação, direção, clareza ao seu coração através dessa palavra. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 9, vai dizer o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Eu acredito que a maioria dos que aqui estão nesse momento já saibam do que essa história se trata. Mas talvez possa ter alguém aqui que não esteja endereçado dessa história. O que acontece aqui? Nesse momento, nesse capítulo da história, é quando o homem e a mulher, eles cometem um primeiro pecado. Lembra daquela história onde Adão e Eva comem do fruto proibido? Pois bem, essa cena vem logo depois desse pecado, desse desajuste entre o que Deus falou para fazer e o que o ser humano fez. Então, quando eles comem desse fruto proibido, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Eles se percebem nus, fazem folha de figueira para cobrir sua nudez. Mas só que, ouvindo os passos de Deus, eles se escondem. E esse ouvir os passos de Deus é porque todos os dias, Deus, na viração do dia, ele ia conversar pessoalmente com o homem e com a mulher. É interessante, gente, que talvez seja unânime a resposta para a pergunta que eu vou fazer aqui. Quantos de vocês gostariam de ouvir a voz de Deus? Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Você gostaria que Deus falasse contigo? Eu acredito que todos nós temos um desejo profundo de ouvir Deus falar conosco. Mas nesse momento, quando Adão e Eva ouviram os passos de Deus se aproximando, ao invés deles se alegrarem, eles passaram a fugir e passaram a ficar com medo. Isso acontece porque o pecado ele causa uma quebra de frequência, uma quebra de ajuste, de sintonia entre Deus e o homem. Hoje em dia, quando você quer, por exemplo, ouvir uma rádio, a maioria das pessoas pega o canal do YouTube da rádio, digita lá o nome, abre a transmissão ao vivo e fica escutando a rádio pelo YouTube. Mas ainda existem alguns aparelhos de rádio muito bonitos, por sinal modernos, muito bem feitos, onde você precisa ajustar a frequência manualmente. Quem lembra, eu me recordo com muita alegria, né? Na minha infância e adolescência, eu escutava muito no interior a Rádio Sociedade da Bahia, que era, pelo menos na minha cidade, naquela época, era a única rádio esportiva que conseguia chegar à frequência. E aí, sempre antes de ir para a escola, tinha um boletim esportivo, justamente no horário que eu saía de casa, também às 6 da tarde. Eu sempre pegava o rádio, sintonizava ali na Rádio Sociedade e ficava escutando a resenha esportiva, o que é que aconteceu nos treinos ali de Bahia, vitórias, contratações, como que o treinador tá armando o esquema tático, ia desfrutando ali do futebol, dos times que eu gostava, através daquela comunicação. E para você ouvir a rádio naquela época, pelo menos ainda hoje, né, nos aparelhos antigos e atuais de rádio também, você precisa ajustar manualmente a frequência da rádio. Aí você já sabe mais ou menos o número da frequência, você vai colocando ali a frequência, a voz do locutor vai ficando cada vez mais clara, cada vez mais nítida, cada vez mais límpida. Mas se você for passando a frequência, a voz do narrador vai sumindo, vai entrando um chiado até o ponto onde você não consegue mais escutar nada. Por quê? Você saiu da frequência. O pecado faz isso com o ser humano. E infelizmente, todos nós pecamos. Não tem ninguém. Eu nem preciso conhecer quem está assistindo. Não tem ninguém aqui que não tenha pecado. A Bíblia fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma das coisas que o pecado faz
distorcer o significado da aproximação de Deus. Outrora, o homem ouvia os passos do Senhor e se alegrava. Olha, vai ter um encontro, vai ter uma relação, vai ter uma comunhão, vai ter uma revelação e uma transferência de coração. Agora é diferente. Agora eles ouvem os passos de Deus e eles ficam com medo e se escondem. Olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas, várias pessoas já me relataram a seguinte questão: Tiago, eu não quero mais orar porque eu me sinto hipócrita orando. Porque eu oro, mas eu estou caindo no mesmo pecado, então eu já fico com vergonha de orar, então eu parei de orar. Eu parei de ler Bíblia porque eu me sinto meio hipócrita, afinal de contas eu não estou conseguindo vencer esse pecado, não estou conseguindo vencer esse pensamento. E aquilo, na verdade, vai prejudicar mais ainda a pessoa. Seria o equivalente ao seguinte: você está fazendo uma dieta saudável e, digamos, você sai da dieta, você, entre aspas, caiu da dieta. Uma coisa é você cair da dieta e voltar para ela. Outra coisa é você dizer assim: olha, já que eu caí aqui uma vez na dieta, então eu vou parar de fazer dieta para sempre. O que é que vai acontecer? A sua alimentação vai desregular e aquilo vai te fazer muito mal. Então, o pecado, ele não só distorce a nossa percepção de Deus, como ele, na verdade, nos afasta de quem nós deveríamos nos aproximar. Qual foi a oferta da serpente quando ela tenta convencer Adão e Eva de comerem do fruto proibido? A proposta era: se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Eles comeram do fruto e minutos depois eles não conseguiam nem ficar na presença de Deus. Eles não conseguiam nem encarar a Deus. Mas sabe o que eles não sabiam? Eles não percebiam? É que Deus não estava se aproximando para puni-los. Deus estava se aproximando para salvá-los. Se o pecado leva a essa vergonha e a essa fuga, a graça é Deus buscando o homem para resgatá-lo. A gente não vai entrar na história hoje aqui, mas se você quiser ler em sua casa, você vai perceber que no diálogo que Deus tem com o ser humano, Deus está ali, claro, falando das consequências do pecado, que Deus não nega as consequências do pecado, tá? Mas ele coloca promessas de restauração. Ele fala: olha, a terra será maldita por sua causa, do suor do seu trabalho você vai precisar comer, multiplicarei as dores do parto da mulher, mas também do parto da mulher, da gestação da mulher, da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O parto vai ser dolorido, mas da semente da mulher vai nascer um que vai resolver toda essa situação. Então, o mesmo Deus que reconhece os danos que o pecado traz, ele também emite uma promessa de resolver aquele problema. Então, Deus indo atrás do homem é a graça vindo em nosso resgate. Talvez você esteja distante de Deus e olha, para estar distante de Deus não precisa estar fora do jardim. Quem sabe você está aqui distante de Deus, você diz: Tiago, realmente estou distante de Deus, estou distante da comunhão, estou longe do Senhor. Mas talvez você tenha até uma vida, digamos assim, religiosa em dias. Você vai para uma igreja, você ouve uma pregação, você está aqui nos devocionais, você tem, digamos assim, uma rotina, né, de busca pelo Senhor, mas Adão e Eva estavam no jardim, porém aterrorizados. Eles estavam no jardim, porém com o coração distante do Senhor. É possível, claro, e infelizmente, é talvez até mais frequente do que a gente acha, de pessoas que estão no jardim, mas estão distantes da face do Senhor. A Bíblia fala que eles fugiam, eles se esconderam da presença do Senhor, se esconderam da face do Senhor, eles não queriam encarar o Senhor. Sabe quando alguém tem vergonha do outro pelo erro, cometeu um erro tão grave, decepcionou, fica com vergonha de encarar a pessoa, de olhar nos olhos da pessoa? Era isso que Adão e Eva sentiam. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele andava pelo jardim. É claro que esse termo andar, ele tem a ver, e a Bíblia usa muito isso. Deus, ele usa uma linguagem humana para que a gente consiga se comunicar com ele, a gente consiga se relacionar com ele. Mas tem muito de simbologia também. Por exemplo, lá em Levítico, capítulo 26, versículo 2, fala assim, ó, Deus promete, ó, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então esse andar no jardim tem a ver com proximidade. Olha, eu estou próximo de vocês. Eu estou junto com vocês. Eu estou colado, eu estou fechado com vocês.
Nós somos um, estamos em comunhão. Então, esse andar fala de uma presença de Deus que não é distante, mas uma presença de Deus que é próxima. Só que o esconder-se, e aqui tem algo muito profundo, e eu preciso que você abra o seu coração para o que Deus vai ministrar, porque tem cura para você aqui. O esconder-se é nada mais, nada menos do que uma tentativa de fuga. Agora eu te pergunto, tem como fugir de Deus? Não. Quando Deus pergunta assim, ó, onde está você? Vamos falar baixinho aqui, só eu e vocês, para ninguém mais saber, só eu e vocês. Será que Deus não sabia que o homem estava lá escondido, atrás do arbusto, sei lá de que árvore que ele estava? Claro que Deus sabia. Deus não estava em busca de novas informações. Então, quando se fala assim de esconder-se do Senhor, é uma tentativa de fugir do Senhor que é inútil. Nós nunca fugiremos do Senhor. Davi, num dos seus salmos mais lindos, eu amo essa fala de Davi, ele fala assim, ó, se eu fizer a minha cama no mais alto céu, ali Deus está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali Deus está. Quando você estiver no ponto mais alto do pódio mais valioso da sua vida, Deus vai estar ali. Quando você estiver na prisão mais profunda da sua vida, Deus também vai estar ali. Então não há como fugir de Deus. Agora, qual é o problema? É que fugitivos não têm destino. O fugitivo, ele fica à mercê de quem está perseguindo ele. Às vezes existem alguns fugitivos, algumas perseguições policiais, um pouco mais demoradas, que ficam na cobertura do jornal, né? Plantão aqui, olha, a polícia está buscando... Eu lembro que alguns anos atrás, teve um rapaz lá no estado de Goiás, né? Um maníaco, um bandido assim, de um nível bizarro, envolvido até com magia negra, me lembro, as reportagens na época. Eu lembro que mobilizaram, meu amigo, a polícia de Goiás, um sem número de policiais para poder encontrar o cara. Ninguém encontrava o cara. Ninguém encontrava. A polícia ia para um lugar, o cara ia para outro. Aí a polícia ia para esse outro, aí o cara ia para outro. Não, agora descobriu que o cara tem um indício, tem uma informação, uma denúncia que o cara tá aqui. Então, o cara, à medida que a polícia ia se movendo, o cara ia se movendo também. Ele não tinha... Se você perguntasse para ele, você tá indo para onde? Eu tô indo para lugar nenhum, tô fugindo. Quando a polícia for para outro lugar, se perguntassem para ele, ele falaria isso. O fugitivo, ele pensa que está se escondendo. Quando você foge de Deus, você pensa que está se escondendo. Mas não há como se esconder de Deus. E é interessante, gente, que esse fugir de Deus... Você fala assim, Tiago, que tolice, né? Adão e Eva fugindo de Deus. Parece uma coisa até idiota, quando a gente vê assim. Idiota que eu digo de boba, né? Uma coisa... Nossa, eles não pensaram nisso? Deus sabe de tudo. Será que eles não pensaram nisso na hora? Mas sabe o que é pior? É que eu e você, muitas vezes, repetimos o mesmo padrão. É claro que talvez você nunca tenha se escondido atrás de uma árvore para se esconder de Deus. Mas quantas vezes a gente foge de Deus como um doente fugindo do médico? Olha, se você tivesse um filho, por que eu uso filho? Porque às vezes quando a gente pensa em filho, a gente toma a decisão, a melhor decisão possível, por mais que doa. Né? Você quer sempre o melhor para o seu filho. Se você tivesse um filho que estivesse doente, você ia querer que seu filho fugisse do médico ou que ele fosse para mais perto do médico? Você ia querer, meu filho, vamos para o médico agora, o mais rápido que puder. Vamos receber esse atendimento. E nós, quando fugimos de Deus, é como se fôssemos doentes fugindo daquele que tem a cura. E por que a gente foge daquele que tem a cura? Porque a gente acha que Deus vai nos matar. Se Deus quisesse nos matar, ele já teria feito isso aí no estralar de dedos. Ele tem poder para isso. Ele vir até nós é um sinal muito claro de que ele quer nos salvar. Para pensar quantas vezes sua vida já teve chance de ter ponto final e você todo errado, com a vida toda bagunçada. Você fazendo tudo de errado, sua vida poderia ter acabado e Deus te livrou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Porque o Senhor tem interesse em te resgatar. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando uma pessoa morre sem salvação, Deus não tem prazer nenhum nisso. Ele não tem alegria nenhuma nisso. Ele fica triste, sabe? Ele lamenta. Então, quando nós estamos fugindo do Senhor, essa é a decisão mais boba que a gente pode ter. E a gente tem porque o pecado distorce a nossa percepção. A gente ouve os passos de Deus, opa, tá vindo, vai acabar comigo. Vai me destruir, vai me matar. Tem pessoas que já não conseguem nem sequer mais ouvir uma pregação. Elas não conseguem ir para um culto. Elas não conseguem mais abrir a Bíblia.
tamanha fuga do Senhor. Mas é interessante, gente, que a Bíblia fala assim, ó, cadê? Esconderam-se da presença do Senhor, versículo 8. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Tem um jogo de ideias aqui que pouca gente percebe. E é bom a gente falar isso no devocional, mas não só falar, mas abrir os seus olhos para você perceber as nuances do texto, que você vai aprendendo a ler a Bíblia. Aqui que tem a riqueza devocional, a riqueza também da comunidade do discipulado, que você pode entrar no link fixado nos comentários. Porque quando a gente vê assim, ó, o homem se escondeu entre as árvores do jardim, Adão, no jardim, ele se esconde de Deus. Jesus, lá no Getsêmani, que era um jardim também, para quem não sabe, Getsêmani era um jardim. O que é que Jesus faz? Ele se apresenta para Deus. Ele fala assim, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade antes da minha. E Jesus, ele morre pendurado numa árvore. O madeiro é uma árvore. Eu gosto de uma música cujo título, se não me engano, é Bread on Heaven. Não sei se é Bread on Heaven ou Bread on Life. Bread on Life. Heaven. Vou pesquisar aqui agora para vocês. Rapaz, eu não vou achar o nome agora aqui, mas acho que é a música do Fred Hammond, que em inglês ele começa dizendo assim: Bread on heaven, send down for glory, many things you were on earth, a holy king and a carpenter, you are the living word. Bread on heaven é pão do céu, vindo da sua glória. Muitas coisas, many things you were on earth, muitas coisas aconteciam, você estava na terra, mas um rei eterno, um santo rei, a holy king, e um carpinteiro. Aí chega uma parte dessa música, me permita cantar em inglês primeiro, depois eu traduzo, porque eu não sei nem se tem versão em português dessa música, mas eu sempre escuto ela em inglês. E aí uma das partes da música, da música é assim, ó: Jesus, Jesus, that's what we call you. Jesus, Jesus, é como te chamamos. Jesus, Jesus, that's what we call you. Aí essa parte fala assim, ó: Manger bird, but on a tree, you died to save humanity. You are the living word. Ou seja, manger bird, nascido numa manjedoura, but on a tree, mas numa árvore, num madeiro. You died to save the humanity. Você morreu para salvar a humanidade. E essa expressão, ela mostra exatamente a redenção do ser humano por completo. Porque no Éden, o ser humano se esconde entre as árvores, entre o madeiro. Lá na cruz do Calvário, Jesus se apresenta no madeiro para salvar o ser humano, para resgatar o ser humano, para consertar os erros, as distorções, os equívocos e os danos que o pecado cometeu. Sabe, gente, eu penso que para a gente fechar o devocional aqui, de uma coisa muito importante está falando no meu coração, e eu acredito que em alguns momentos, em algum momento, dos próximos dias, eu vou fazer um devocional só sobre isso. Mas deixa eu te dar um spoiler dos próximos dias. Eu estava pesquisando, tem aquela frase muito conhecida, que o pessoal fala assim, ó: se for para sofrer, dinheiro não traz felicidade, mas se for para sofrer, melhor sofrer em Paris do que em tal lugar. Quem já ouviu essa frase? Então, se for para sofrer, melhor sofrer em Paris do que sofrer lá na cidadezinha que você tá. Ó, dinheiro não traz felicidade, mas se for sofrer, melhor. Rapaz, é curioso. Eu acho que foi até direção de Deus, eu não me lembro de nenhum vídeo que eu tenha visto, ou pesquisa, nada. Eu fui pesquisar, foi o Espírito de Deus que me direcionou mesmo. Pesquisei assim, ó: índice de suicídio em Paris. Meu amigo, é uma das capitais com índice de suicídio mais alto na Europa inteira. Na Europa inteira. Aí você pode pegar Paris, você pode pegar alguns países nórdicos, como Suécia, por exemplo, e DH lá em cima. Vai ver a taxa de pessoas que tiram a própria vida. Japão, país desenvolvidíssimo. Estados Unidos, países que muitas vezes são o sonho das pessoas. Olha, se eu morasse em tal lugar. Olha, se eu tivesse em tal lugar. Olha, se eu tivesse aqui, se eu tivesse acolá, se eu tivesse acolá. A pergunta de Deus para você é: onde estás? Às vezes, assim como Adão, a gente acredita que se estiver em Paris, se estiver em Tóquio, se estiver em Nova York, se estiver em Estocolmo, na Suécia,
Se tiver, sabe, em alguns lugares a gente pensa, não, se eu tiver aqui eu vou conseguir me resolver. Infelizmente, querido, infelizmente, não tem como você encontrar resolução para os problemas mais profundos da alma se não for no único lugar que nós precisamos estar sempre, que é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, aonde o Senhor está. Porque o Evangelho, ele não é um convite para nós disfarçarmos nossas feridas. O Evangelho é um convite para nós apresentarmos nossas feridas. Vou te fazer uma pergunta. Você teria coragem de hoje, já vou terminar o devocional aqui, hoje eu vou para o trabalho vestido de folha de figueira? Você teria coragem de sair na rua vestido de folha de figueira? Você vai ser demitido na hora. Você vai ser preso por atentado ao pudor aqui no Brasil. Por quê? Porque figueira não esconde nudez coisa nenhuma. O homem achava que estava resolvendo. Nós somos cheios de paliativos. Não, vamos fazer aqui, vamos fazer acolá, vamos tentar desse jeito, não sei o quê. Querido, Deus nos convida a nós apresentarmos a nossa nudez, as nossas feridas, as nossas dificuldades, as nossas falhas. Porque ao contrário do que o pecado nos fez acreditar, Deus não vem para nos destruir. Deus vem para nos resgatar. Quando Deus encontra Adão e Eva, aí a Bíblia fala que Deus, a primeira coisa que Deus faz, depois de conversar com eles, pega uma roupa lá de pele de animal e coloca neles. Assim, ó, a partir de hoje, a roupa de vocês é essa aqui, essa folha de figueira, joga fora, isso aí não presta para nada. Tá resolvendo coisa nenhuma. Vou te dar novas vestes. Essa expressão de novas vestes, muitas vezes na Bíblia, porque na cultura judaica tem isso, representa um novo tempo, um novo momento. Quando você recebe novas vestes, é quando você, por exemplo, passa de uma fase da vida, sabe? Na cultura judaica, quando você é intitulado, você recebe um título, recebe uma promoção, recebe uma condecoração, você recebe novas vestes. Então, toda vez que você receber na Bíblia, que você vê na Bíblia novas vestes, é Deus dizendo assim, ó, eu tenho um novo tempo para a sua vida. Eu tenho novas vestes, eu tenho uma nova vida. Eu tenho uma nova perspectiva para você. Algo novo vai começar. Você vai tomar banho, eu vou te limpar, eu vou te dar agora uma nova posição. Eu te pergunto, Adão e Eva mereciam algo, fizeram algo para merecer? Não. Mas graças a Deus, nós não dependemos do nosso mérito, e sim do amor de Jesus. Esse nunca falha. O nosso mérito, ele falha todos os dias. Mas o amor de Jesus, aleluia, o amor de Jesus, ele nos transforma e nos resgata por inteiro. Ao contrário do que possa parecer a alguns, embora eu acredito que todos estejam sendo ministrados aqui, mas essa não é uma mensagem para quem diga assim, ó, Tiago, eu estou distante da igreja, estou distante de uma religião. Não, a mensagem é para você que está distante de Deus. Talvez você até esteja dentro da igreja, mas distante do Senhor. Adão e Eva estavam no jardim. Eles foram expulsos do jardim depois, aqui agora. Estão fugindo, escondidos, desesperados. Eles estão no jardim. Cuidado com isso. Porque a ideia não é nem Paris, nem Tóquio, nem Nova York, nem o Jardim do Éden. É a presença de Deus. É ela que nos transforma, ela que nos guarda, ela que nos guia. Amém, gente? Eu quero orar com você para nós fecharmos esse devocional. Posso fazer alguns pedidos bem rápidos aqui? Você que é novo ou nova, se inscreve no nosso canal. Nós estamos juntos de segunda a sexta, sem falta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Então se inscreve no canal e vem com a gente. Deixa o like na transmissão e quando terminar a nossa transmissão, clica no botão que vai aparecer embaixo do vídeo chamado Hypar. Você clicar nesse botão, o YouTube vai espalhar ainda mais esse devocional para alguém que vai ser alcançado e abençoado como você foi. Se você está assistindo a transmissão já depois das 7h30, já terminou, pegou já a transmissão gravada, aí já aparece o botão Hypar direto para você. Já deixa o like e aparece o botão Hypar. Você clica e isso ajuda muito no espalhar dessa mensagem preciosa. E vem para o nosso grupo de devocionais no WhatsApp, grupo fechado, sem conversas paralelas, feito só para te ajudar a ser constante. Então te envio todos os dias lá o link dos nossos devocionais e também um plus, um estudo por escrito de tudo que nós conversamos aqui diariamente também, tá bom? Para entrar no grupo, o link está no comentário fixado, mas agora eu quero orar com você. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor, e eu te peço para que o seu Santo Espírito continue ministrando os corações durante o dia,
minutos e horas depois em que esse devocional foi encerrado. Meu Deus, que nós possamos confiar que o seu amor e a sua graça são suficientes para cobrir nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. E queremos te pedir, Senhor, que toda distorção de perspectiva, toda distorção de relação que foi gerada pelo pecado, assim como o homem, ao ouvir os passos de Deus, ao invés de se alegrar, teve medo. Meu Senhor, que o teu Santo Espírito conserte isso dentro de cada coração. O Senhor sabe quem precisa ser resgatado, quem precisa ser trazido de volta. Que essa palavra seja cura, seja bálsamo, seja remédio no coração destes. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou do teu coração. E eu quero te convidar a compartilhar. Seja um print, um boomerang das redes sociais, compartilhar esse link também com alguém. Isso vai abençoar muito para todas as pessoas onde essa mensagem chegar. Tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.